Fala pessoal, tudo bem? Iniciamos aqui mais um podcast. Hoje para falar de um tema, de um produto que muitas vezes aí o pessoal acha que falou até um pouquinho mal dele, é um produtinho que é um tanto quanto deixado de lado, mas hoje a gente vai desmistificar ele e mostrar que ele tem muitas vantagens, na verdade. Eu particularmente mesmo não conhecia e depois que eu conheci essas duas feras aqui da RV4 Investimento, eu particularmente vi que ele é um mega de um produto, né? Então vocês conseguiram de verdade mudar muitos conceitos meus, de muitos empresários e diretores financeiros, inclusive. Então, bem-vindos aí, Ale, Camila, para a gente bater um pouquinho desse papo sobre consórcio, né? Queria antes que vocês se apresentassem aqui para quem está nos assistindo. Então, começando com a Camila aqui, né? Nossa especialista aqui da casa. Vamos lá. Olá, boa tarde, Anselmo. Boa tarde, Alê. Bom, sou a Camila, estou aqui no escritório fazem 5 meses só. Eu venho do mercado financeiro, então trabalhei no banco uns 15 anos. Legal. E agora assumi aqui a especialista de consórcio. Legal. Então, estamos aqui para realmente mudar a cabeça de todos os clientes que já estão mudadas. Eu acho que o mercado hoje mudou já está apresentando bastante o consórcio, inclusive na televisão. Então, a gente veio mostrar que é o produto, é a bola da vez e é a melhor opção hoje para os nossos clientes. Show de bola. Ale, já participou de um podcast anterior, né? Foi. Vamos lá, se apresenta de novo aí, pessoal. Vamos lá. Boa tarde, Anselmo, Camila, eu sou Alexandre Cardoso, eu sou o head aqui do escritório, head de uma mesa que a gente chama de soluções, né? Soluções financeiras, e aqui a gente toca alguns assuntos muito direcionados, tanto para empreendedores quanto para empresas, né? Uhum. Nós estamos no mercado tanto fazendo uma emissão de dívida, uma operação de crédito, agora veio a operação de consórcio, uma operação muito forte para trazer bastante solução diferenciada, né? Bastante solução sobre medida para os empresários. Tem operação de câmbio, operação de seguro-garantia e por aí vai. Ou seja, nosso tema é trazer solução financeira. Você é o cara do dinheiro, né, Ale? Você é o cara do dinheiro. Legal. Bom, vamos começar então falando o que é o consórcio, né? Acho que às vezes tem gente que nem sabe, né, exatamente o que é. Cássio, você quer começar? Fala aí, explica aí pra gente o que é o consórcio. Bom, o consórcio é um grupo de pessoas que decidem adquirir um bem ou um serviço e que no início eles não têm o capital maior para adquirir ele ou à vista ou fazer o financiamento para dar entrada. Então, eles criam um grupo, a administradora vai atrás desses clientes, os clientes vêm atrás da gente, então a gente cria um grupo como se fosse uma poupança. Então, ele vai pagar uma parcela ali que vai caber no bolso dele, de acordo com um longo prazo, ou médio prazo, depende do cliente. E esses pagamentos mensais vai adquirindo um caixa. E aí, nesse caixa, a gente vai fazendo as contemplações, os sorteios. Então, o cliente ele pode ali até se surpreender antes do prazo que ele estabeleceu. Então, é basicamente isso. É um grupo de pessoas, é uma união de pessoas que querem adquirir um bem, onde ou está se planejando para os filhos, ou quer ter um outro imóvel. Então, ele está se planejando para adquirir aquele bem a longo prazo. Legal. E falando da modalidade de consórcio, né, tal, o consórcio, muitas vezes ele só é visto para imóvel, né, mas um dos outros paradigmas que eu quebrei também é que o consórcio não serve só para imóvel, né? Não. Que tipos, para que serve também? Quais outros tipos de consórcio também servem? Hoje em dia eu costumo falar que 90% dos produtos de prateleira que nós temos, o consórcio ele atende. Então, ele vai te atender ali para adquirir realmente um imóvel, para fazer um bem ou um serviço. O que é o serviço? Quero adquirir alguma estética, que hoje eu não consigo ter esse dinheiro ou não tenho mais crédito. Então, eu posso fazer ali um consórcio de serviços para fazer alguma cirurgia plástica daqui 36 meses. Então, você pode adquirir o consórcio para isso. Você também pode adquirir ali um capital de giro para sua empresa. Então, você está precisando levantar um dinheiro, fazer
uma construção de loteamentos, independe do que for fazer. Então, a gente consegue levantar dinheiro hoje como capital de giro através do consórcio, colocando, lógico, uma garantia ali atrás. Então, você consegue levantar um dinheiro no curto prazo ou longo prazo também. Então, acho que são essas modalidades mais, né, Lê? Imóvel, e carros também, né, hoje em dia. Então, claro. O carro e o imóvel é o que mais se fala. Sim. Os serviços também tá vindo aí, que é estética, viagens. Yeah. Então, você pode adquirir um consórcio para viajar daqui um tempo. Ou você também pode pegar o consórcio na área de serviços e... eu quero fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Então, você pode ir já se planejando para isso através do consórcio. Então, legal. A gente consegue te atender aí em várias demandas. Legal. Tem um tema que é importante, que eu acho que o mercado fala muito do consórcio da forma programada, né? Eu vou comprar um carro no futuro, vou me programar e pagar um consórcio. Vou comprar uma casa no futuro e fazer da mesma forma. Hoje em dia, e eu acho que da mesma forma com que outros instrumentos meio que vêm se adaptando ao mercado, tem muita operação que a gente chama de estruturada. E essas operações estruturadas vão servir assim, por exemplo, tem alguns segmentos bem específicos. Um deles é o segmento de construção. Exato. Incorporadoras, construtoras, ou até aqueles grupos que têm uma carteira de imóveis representativa e que continua fazendo investimento em imóveis, acaba meio que pegando essa linha como um grande gancho para trazer um capital de giro ou um financiamento com uma taxa muito reduzida. Sim. Quando a gente fala de veículo, hoje em dia muita transportadora tem muito investimento em frota que vem sendo feito através de consórcio. Então o objetivo é assim, sempre ter um produto adequado para aquela demanda, sim, né? E buscando sempre a menor taxa possível. Legal. Acho que é aí que é o ponto legal. Exato. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto das estruturadas, que acho que ela é um pouquinho mais complexa, né, Ali? Mas você falou de taxa, né? Acho que queria, antes de entrar nessa operação estruturada, como é que funciona a taxa ali do consórcio? O que influencia ali? A taxa no consórcio, o consórcio tem um modelo que tem uma taxa de administração, e essa taxa de administração ela é distribuída pelo prazo do grupo, o prazo do plano ali de consórcio que é adquirido, né? Então, muitas vezes a gente tem um consórcio imobiliário com uma taxa de 18%, 20%, 23% e muitas vezes dividido em 15 anos, 20 anos. Então, quanto maior o prazo, menor vai ficando essa taxa. Não tem a taxa de juros, que é algo que impacta muito, né, o mercado, quando a gente fala das outras modalidades de crédito. E eu acho que é aí onde está um ganho, e é aí onde está aquela diferença quando o cliente compara a taxa de um financiamento quanto a taxa de um plano de consórcio. Perfeito. E aí tem o único ajuste também que tem em relação dentro do consórcio é o INCC, é isso? Isso, aí... no imóvel a gente tem o INCC e no veículo IPCA. IPCA. Isso, que ele é anual e ele também cresce, cresce um pouco o percentual da parcela, mas o seu valor total da carta também. Entendi. Então você tem aí um ganho no final. Tá. E aí, mesmo com essa taxa, ou INCC, ou IPVA e tal, quando que é mais vantajoso para o cliente nesse sentido? Como é que vocês conseguem fazer essa comparação tal para falar para o cliente quando é mais vantajoso ou menos vantajoso? Aqui tem um ponto que ele é bem característico do consórcio, né? Que, por exemplo, você tem um cliente adquirindo um imóvel e tem um contrato que ele é regido ou ele é indexado ao INCC, eu acho que é o que tem de mais lógico no mercado, né? E de repente o cliente vai falar, eu tenho um contrato que ele está indexado ao INCC. A parcela está aumentando, mas isso significa que o mercado, que o preço dos imóveis também está aumentando, né? Sim. Diferente de um financiamento atrelado à Selic, ao IPCA, que muitas vezes não acompanha ou muito pelo contrário, vai numa direção inversa, né? Sim. Do preço dos imóveis. Sim. Então, quando a gente fala de racional assim, eu acho que no consórcio é onde tem um indexador que vale mais a pena para quem fala de imóvel. Exato. E para o cliente também, às vezes, que não precisa do valor, fazer porque o financiamento e não o consórcio. O financiamento, ele entra, às vezes, na parte que o cliente precisa para agora. Então, eu preciso do imóvel em 30, 45 dias. Sim. A gente parte, às vezes, pelo financiamento ou a carta contemplada. Que a carta contemplada também, hoje, ainda é uma opção muito boa para o cliente em relação a taxas, a juros, né? Porque o financiamento, quando a gente coloca na planilha
um financiamento de 420 meses com uma taxa ali de 11, de uma CT 11,99, comparado a uma carta contemplada, que talvez você tenha que dar um pouquinho de entrada maior, mas mesmo assim a taxa ela pode chegar a 0,93 ao mês, então ali ainda ganha muito. Fora o prazo, Sim. A carta contemplada, o prazo máximo é 220 meses. Legal. Então você reduz muito o total no final do outro. Legal. Seria, então, correto eu afirmar que, tipo, vocês falaram muito de planejamento, né? Nesse sentido de adquirir e tal. Falei, cara, quanto mais eu tiver uma visão de longo prazo, né? Nesse sentido e tal, para usar o consórcio, falei, cara, eu melhor vou poder aproveitar as taxas e tudo mais e tal. Esse é a primeira premissa básica, seria isso nesse sentido? Assim, o dinheiro rápido, ele custa mais caro, sempre, né? É sempre. Sim. O dinheiro planejado a longo prazo, ele custa mais barato. O consórcio convencional, que a gente chama, sim, ele é mais vantajoso você fazer ele bem antes, adquirir ele antes até mesmo do que você queira. Eu quero comprar um imóvel, mas eu não sei o valor, eu só sei que eu quero. Então, já faça antes. Sim. Então, porque ali você vai pagar muito mais barato. Sim. Mas se não deu, não aconteceu e você quer adquirir o imóvel agora, vamos comparar carta contemplada com o financiamento e juntos a gente consegue chegar na melhor solução para o cliente e com total transparência ali. Aqui a gente não costuma falar, não, vai na carta contemplada porque Sim. é o meu produto. Não, aqui a gente vai ver o que é o melhor para o cliente em relação a taxas e custos. Legal. E aí a gente apresenta isso para ele. Agora, Ali, explica pra gente o que é essa carta contemplada, porque talvez esse mercado muita gente nem conhece ou saiba que exista, né? O que é essa carta contemplada aí? Sim, esse modelo de carta contemplada no mercado tem diversas pessoas que não só compram um consórcio para adquirir um bem, mas também compram para investir. Então, são pessoas que normalmente entrou num consórcio, teve a contemplação de uma carta, mas não vai usar aquela carta especificamente para comprar um carro, comprar uma casa. E muitas vezes essa pessoa ela vai no próprio mercado ali para vender a carta. Exato. Né? Alavancar Então, dinheiro. é aquela questão muito lógica do mercado. Eu tenho uma pessoa ofertando e do outro lado eu tenho uma pessoa querendo ter uma carta de consórcio para um consumo muito rápido. É tão simples quanto isso. É um movimento de mercado e meio que tratando de pessoas que tem a carta para vender e, de outro lado, uma pessoa interessada na compra de uma carta. E por mais que você falou assim que muita gente não conhece, hoje a procura, a oferta e a demanda estão gigantesca. Então, às vezes, a gente tem clientes querendo uma carta contemplada e demorou 2, 3 minutos para fazer um pagamento, já veio outro e pegou, já levou. Então, assim, sai muito rápido e, sim, é muito vantajoso hoje em dia e tem bastante já clientes procurando e tentando entender sobre. Legal. É um mercado que está super aquecido, né? Sim, sim. Graças a Deus. Legal. Agora eu queria que você voltasse à operação estruturada, Ale, porque acho que tem muito a ver também com essas cartas contempladas, não tem? Como é que se monta uma operação estruturada baseada, inclusive, nessas contemplações? Como é que se monta isso? Consegue explicar esse conceito? Porque, para mim, particularmente, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, cara, não entendi nada, né? Apesar de parecer simples, né, o conceito, é uma operação tanto quanto complexa. Quer dizer, é tanto trivial falar Sim, isso, mas não, parece simples, mas a operação, ela demanda, né, nesse sentido, bastante esforço da operadora. Então, explica pra gente como é que funciona isso daí. Então, na operação estruturada, e assim, quando a gente pensa num mercado, que eu acho que é o mercado que mais tem a demanda por esse tipo de operação, são nas grandes dívidas, né? Quando a gente vê uma empresa ou até uma pessoa física demandando lá seus 2, 5, 10, 15 milhões e por aí vai, né? São as grandes operações. Então, o formato aqui é o seguinte: nós temos que pegar uma administradora que seja de confiança, uma administradora que tenha um controle muito forte, tanto dos grupos, de percentual de contemplação de cartas, formação de grupos, de percentual de lance para chegar numa contemplação de carta. E o que é feito ali é tão simples quanto um estudo de todos os grupos que existem dentro daquela administradora, um estudo da finalidade e do objetivo do cliente que está na outra ponta,
ver o quanto ele tem de recurso para aportar naquele projeto, e o que a administradora vai fazer é a gestão desses grupos, a gestão do recurso no sentido de ir contemplando cartas e entregando, vamos dizer, um recurso na mão do nosso cliente. E esse recurso vai funcionar como capital de giro para comprar um imóvel, para meio que quitar uma dívida imobiliária e por aí vai. É assim, é uma operação que para quem está de fora, ela parece ser muito complexa, ela tem muito vai e vem de recurso financeiro, estudo de grupos, tem que estar dentro de um sistema e tudo mais, mas por isso que o ponto importante nessa operação, o que eu julgo é assim, você tem que estar dentro de uma administradora muito confiável e ali dentro tem que ter um profissional que entenda do processo dentro da administradora e entenda também da necessidade, da estrutura do nosso cliente, porque afinal de contas a gente está falando de valores representativos, estamos falando de fluxo de caixa e muitas vezes é isso que vai ditar ou o sucesso ou o insucesso de um projeto, né? É isso. E assim, né, na estruturada, a gente costuma fazer primeiro a primeira reunião para entender com o cliente qual que é a necessidade, qual é o valor que ele precisa levantar em quanto prazo, porque assim, a gente consegue levantar dinheiro, o capital em 2 meses como em 12 meses, depende da necessidade dele. E é uma forma de ele levantar esse capital para ele construir como que chama? Prédios, construtoras, para ele levantar esse dinheiro num custo muito baixo ainda. Sim. Por mais que a gente também tenha aqui Home Act e outros produtos, a estruturada ela te dá uma taxa, às vezes, de 0,83, que é muito baixa, para um valor de 15 milhões, 10 milhões. Então, o cliente, hoje em dia, tomar esse dinheiro no mercado é muito difícil, porque ele não consegue, talvez, todo o montante. Então, na estruturada, a gente vai pedir apenas garantias que a gente consiga deixar ali e ir liberando esse dinheiro para o cliente. Então, ele começa a estrutura com uma carta contemplada e as demais vão ser grupos de cotas que a gente consiga, com o próprio dinheiro dessa carta contemplada, e contemplando outros grupos e tendo dinheiro. É uma operação que é autossustentável até 12 meses. Então, o cliente, às vezes, acaba nem pagando as parcelas em 12 meses. Sim. Vai começar a pagar lá no final. Legal. E tem um ponto legal aqui, quando a gente fala de estruturação, que é assim, o consórcio, muito da visão vai para o tema da programação. Eu vou me programar para comprar algo. Sim. Quando a gente fala de estruturação, e aí nós percebemos, tem muita empresa e tem muito cliente que tem o recurso para adquirir o bem. Exato. Mas muitas vezes essa estruturação vai aproveitar parte do recurso desse cliente para meio que alavancar o projeto. Ou seja, cliente que tem 1 milhão, mas precisa de 2 para uma construção. Putz, é através da estruturação do consórcio que a gente vai chegar nisso. Sim. Hoje, inclusive, a gente estava na reunião com o cliente, meio que falando de um recurso de 1 milhão para meio que fazer uma estruturação de 5. Então, para você imaginar o quanto é que esse cliente vai conseguir acelerar o projeto dele, do loteamento. Exatamente. Resumindo, a pessoa vai dar uma entrada de 1 milhão para contemplar uma primeira carta e através dessa contemplação ela vai contemplando outras cartas para levantar esse recurso de 5 milhões e depois que ela tem esse recurso de 5 milhões ela começa a pagar as parcelas que também já vão estar reduzidas ali, né? Isso depois, dependendo do prazo, geralmente aí numa primeira simulação que vocês fizeram era de 12 meses, alguma coisa assim, né? Isso. Então, mas eu entendo que é casos e casos aí que a gente tem que olhar, né? Exato. Mas era mais ou menos isso. Então, exato. Você vê, né? Parece simples, né? Obviamente, tal, mas vale a pena fazer essas simulações para poder entender. E tem casos, inclusive, que o cliente ele reluta para fazer aquele investimento com capital próprio. Sim. Onde aí, meio que entrando a fundo nessa questão financeira, é tão simples quanto mostrar. O seu capital investido está te rendendo 10, 11, o capital que você pode pegar numa operação estruturada, você vai pagar 9, 9,5, 10. Quer dizer, mesmo assim ainda faz sentido fazer operação estruturada. Sim, com certeza. Uma modalidade também que eu acho que eu acabei passando é muitos clientes que possuem o financiamento do seu imóvel e tá pagando ali uma taxa ainda de 11%, a gente também consegue transferir isso para o consórcio. Então, você consegue quitar o seu financiamento ali que você paga muito caro, muito alto, quase 3 vezes o imóvel, quanto que ele vale mesmo. E tem muitos clientes que adquiriram o consórcio, vai pagando uma parcela baixa ali e depois vai lá e quita o seu financiamento e reduz prazo e parcela também.
Bacana. Agora sim, gente, a gente falou muita coisa bacana, né? Que foi onde eu realmente desmistifiquei e falei, cara, é muito bacana de fato esse produto e tal. Por que o consórcio, nesse sentido, historicamente, então, ele foi mal visto aí pelo brasileiro e tudo mais e tal? As pessoas, né, relutam realmente, né? Quando se fala de consórcio, as pessoas têm essa visão ruim, né? Que eu, particularmente, eu desconhecia, sendo bem sério, eu desconhecia do negócio e eu falava, não, consórcio, sei lá, não quero, né? Mas é bem como é que é isso? você acabou de falar, Anselmo, é falta de conhecimento mesmo, de entender a fundo o consórcio, de ter um profissional realmente que entenda o seu caso, venda o produto certo para você, não te prometa nada que não possa entregar. Então, eu acho que faltou muito isso no mercado de trás, lá antigamente. Que hoje não. Hoje nós temos bastante profissionais qualificados, onde vai escutar o que o cliente precisa, vai ser transparente, vai vender o produto certo e vai explicar para o cliente que não é um produto que você vai adquirir agora. Então, assim, você não cria expectativas para o cliente, ele acaba se frustrando, entendeu? Você vai fazer realmente o que ele precisa. Então, eu acho que o consórcio antigamente era mal visto por isso, por falta de conhecimento, de entender o produto a fundo e de um especialista atrás nisso. Bacana. É um ponto que a gente acompanha no mercado bancário, que é o tema que nós falamos muito em outros eventos e outras conversas aqui, que é um mercado bancário meio que movido a sistema de metas, né? E que muitas vezes essa meta é direcionada a meio que colocar no cliente um produto que não está adequado. Que é justamente o que a gente tenta fazer o contrário. Nosso tema aqui é, primeiro, conhecer o cliente, avaliar o cliente, entender necessidade e capacidade. Até onde você consegue chegar. Putz, consigo até aqui? Então aí sim que nós vamos apresentar o produto adequado. Putz, vai poder ser um consórcio. Ou não, o valor muito alto, para um prazo muito alto. Ou de repente um cliente que não tem muita segurança naquele valor de pagamento mensal, vai falar, opa, então a gente tem que pensar em um outro produto, dar uma outra solução. Exato. Legal. Com essa eu vou até contribuir, porque antes de pensar nessa pergunta eu fui pesquisar, porque eu mesmo fiquei com esse sentimento, né? Por que eu tenho esse sentimento do mais tal, né? E aí, nessas pesquisas assim tal, acho que veio alguns pontos também, né? A palavra sorteio, né? Ela traz uma conotação ruim também, na minha opinião, né? Então, porque traz um pouco de sorte, né? Parece jogo, né? Então, assim, e aí quando você vai entender de novo, cara, não é que é bem um jogo no final das contas, entende? É um investimento, né? No final das contas. Então, acho que tem um ponto aí, realmente, que acho que essa palavra, na minha opinião, acho que é ruim, né? Sim. E aí o segundo ponto que acho que vem com esse perfil também, Ale, quando eu falo assim, tipo, um prazo muito alongado nesse sentido e tal. O que é longo prazo para uma pessoa, né, no final das contas, né? Quando você vê lá 200 parcelas e tudo mais e tal, isso depende da mentalidade do planejamento financeiro da pessoa, né? Então, assim, exatamente. O que você quer comprar no final das contas, como e com qual condição, né? E aí eu linko até com uma outra pergunta no final das contas, né? O consórcio, no final das contas, ele ajuda ou atrapalha um planejamento financeiro da pessoa? O que vocês acham disso, né? Ele deveria ajudar? Como é que... Ele deveria ajudar, né? Acho que é o que você falou, planejamento. Quando você se planeja alguma coisa, você vai cumprir ela. Então, o consórcio ele tem que estar ali no meio dos seus boletos de pagamentos mensais, uma conta de luz, uma conta de água. Então, assim, se você planeja ter aquele bem, você quer ter aquilo, você vai pagar aquela parcela. Por que não? E assim, você me falou de prazo, mas tudo que a gente quiser adquirir um bem com valor alto, ele leva prazo. Um financiamento hoje é 420 meses, é bastante tempo. A gente tá falando de consórcio que é 220. Então, assim, eu acho que é isso. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, o consórcio bem vendido é o consórcio que está adequado ali à capacidade do cliente, e é claro, sempre pensando também no que pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá, o consórcio tem longo prazo, a gente tem que pensar também a longo prazo, mas assim, de novo,
nada que não deveria ter sido pensado também no financiamento imobiliário. Exato. Nada que não deveria ter sido pensado numa emissão de dívida para uma empresa. Então é assim, é avaliar todo o risco que está embutido dentro da operação. O risco, assim, se o cliente vê que ele está ali apertado, não está conseguindo, a gente consegue fazer outros meios, a gente consegue passar essa dívida para outra pessoa, a gente acha outro cliente, vai lá e faz a assunção de dívida, ou o cliente, esse mês eu não consigo pagar nem aquele, a gente consegue jogar essa parcela lá pro final para deixar ele mais folgado agora, para ele se restabelecer. Então ainda tem saídas para isso, para ele não desistir. E é ruim desistir, né? Porque ele acaba deixando outras pessoas daquele grupo meio que na mão, né? Porque ele também depende do pagamento daquele cliente. Legal. Mas existem saídas para isso. Sim. Ô Anselmo, e você tocou num ponto legal que a gente vive muito isso aqui, tanto no financiamento, nas operações de longo prazo de forma geral. Nós temos muito da carteira de clientes que nós temos no escritório, eles querem muitas vezes reduzir o prazo. Vão falar, não, financiamento de 10 anos é muito, quero fazer menos que isso. É assim, muitas vezes, e o que a gente preza aqui, é muitas vezes ofertar uma linha que ela vai ser de maior prazo. Por quê? Pensando nesse tema. Cara, se tiver uma perda de renda no meio do caminho, o que pode acontecer? Putz, é isso. Mas, ao mesmo tempo, também pensando que se no meio do caminho o cliente quiser liquidar antecipadamente, vão falar, mas cara, daqui 2, 3 anos eu vou ter muito recurso. Ok. Estou te ofertando um produto que daqui 2, 3 anos você pode voltar lá no banco, voltar na administradora e quitar a operação. Você não precisa carregar por todo o prazo da operação. Esse também é um ponto relevante. Ou também esse cliente ele acabou sendo contemplado e deu dinheiro próprio, capital próprio para essa contemplação. Ele pode reduzir o prazo com isso, com o valor que ele deu ali de lance. Então ele pode reduzir prazo, pode reduzir parcelas. Então existe para tudo a solução. E acho que tem um último ponto também que eu vi, que era sobre as instituições, né? Então, assim, confiar nas instituições, né? Acho que esse era um ponto também que eu falei, putz, talvez realmente tinha desconfiança em algumas instituições, né? Então, assim, de repente você entra num grupo de amigos que vai fazer aquele grupinho assim, né? Cara, tipo, a probabilidade disso dar errado, né? Pode ser grande. Agora, você pegar uma instituição financeira séria e tudo mais, você sabe que está capitalizado, a chance realmente disso dar errado é muito menor, né? Obviamente. Não dá errado. O que eu costumo falar para meus clientes assim, eles perguntam, Camila, quando eu vou ser contemplado? Eu falo, olha, quando eu não sei, mas que você vai, porque até no final você pode ganhar, você vai ter o recurso todo de volta com reajuste aí ainda. Legal. E quanto à transparência desses grupos, como é que funciona nesse aspecto, né? Acho que como é que a pessoa consegue acompanhar, ver e tal, né? Tipo, você consegue ver como é que funciona essas coisas? Olha, hoje em dia o consórcio ele tá ficando mais atualizado, né? Então, hoje em dia o cliente quando ele adquire o consórcio, ele tem um aplicativo. Lá no aplicativo ele consegue ver o grupo dele, quantas pessoas tem naquele grupo, quantas estão sendo contempladas, qual a média de lances. Então, além de ter nós aqui atrás, ele mesmo, através do aplicativo, consegue ver tudo isso. Ele consegue acompanhar. Entendi. Então, tá bem transparente. Com isso ele consegue montar a estratégia dele. Consegue, mas a gente sempre fala, olha, na dúvida, sempre vem falar com a gente antes de dar lance, vamos fazer o estudo junto. Então, até ontem mesmo eu dei um lance para um cliente, a gente dá os lances aqui normalmente para o cliente. Falei, olha, a melhor opção é essa, o que você acha? É tudo conversado e debatido. Então, a gente sempre pega uma média de 6 últimos meses ou 3 últimos meses para ser mais certeiro. Mas o cliente sozinho no aplicativo ele consegue fazer também. Legal, bacana. Gente, eu acho que indo aí para os finalmente, né? Acho que a gente espero ter conseguido, né, desmistificar bastante esse tema, porque de verdade, quando eu entendi que, pode ser utilizado para fluxo de caixa de uma empresa, né? Falei, cara, isso eu achei sensacional. Quando eu vi que, dá para ser utilizado como um serviço, você fala, caramba, também dá para fazer isso, né, tal. Cara, quando a gente tem essa visão de longo prazo, eu falei, cara, a taxa fica extremamente baixa. Eu falei, cara, para mim, não tem motivo para não fazer esse tipo de investimento, né? Então, realmente é algo que me desmistificou bastante, né? Então, queria ir para as considerações finais aí, né? Se eu deixei passar alguma coisa, queria que vocês dessem algum recado aí para as pessoas que estão nos assistindo aí. Vamos lá.
Quer tomar a frente? Eu complemento? Eu acho que não faltou nada, assim, a gente falar. Quer dizer, o consórcio ele ainda abrange bastante áreas de reforma, terrenos, bastante coisa, dá pra gente ainda falar bastante, mas é basicamente, o básico é esse, então a gente pode vir procurar a gente aqui, eu e o Ale, a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas. Inclusive, todas as reuniões que a gente costuma fazer com os clientes, a gente volta, faz mais 2 e sempre o cliente acaba saindo muito satisfeito e entende mesmo sobre o produto. Então, é o que você falou. Eu acho que, como você entendeu, não tem o porquê não fazer o consórcio hoje em dia. Legal. Acho que é isso. A minha visão, consórcio... Eu também tinha uma visão meio distorcida quando eu trabalhava no banco, né? Tinha uma visão bastante distorcida. Usando bem, é um belo de um produto. Aqui no dia a dia a gente percebe que depende muito do porte de empresa, depende muito do segmento. Muita empresa conhece, mas tem um mercado gigantesco que ainda precisa conhecer esse produto mais a fundo e ver o que é que ele pode resolver no dia a dia, nos projetos, etc e tal. Agora o que eu gosto aqui é meio que de brincar de produto novo. Quase toda semana nós fazemos um laboratório interno, nós colocamos aqui muitas variáveis para meio que testar produtos, para ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, alguns produtos assim que a gente vai levar a mercado e que são muito diferentes. Por exemplo, hoje em dia, quem está comprando casa no exterior, Estados Unidos, Portugal, etc e tal, já consegue ter uma operação de consórcio amparando isso, coisa que muita gente desconhece. Não consegue. Para quem está comprando o imóvel na planta, esse já passou pelo nosso laboratório, né, Cá? Tem muita gente que compra imóvel na planta, paga ali 30, 36 meses o valor para a construtora para só depois pensar no financiamento imobiliário. Se essa pessoa que compra imóvel na planta e já meio que adquire uma carta de consórcio, começa a pagar um consórcio, a conta no final da linha ali vai fazer muito mais sentido. Isso provado financeiramente. É muita diferença. É um produto show, muito show assim de bola. E assim, outros produtos, cara, tem um mercado gigantesco, tem diversas variáveis que a gente consegue botar no dia a dia, mas de novo, o tema aqui é entender cliente, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, qual que é seu perfil, qual que é sua capacidade de pagamento, qual que é a sua finalidade, que você pensa para os próximos anos e bolar uma estrutura legal de atendimento. Esse é o ponto principal aqui. Legal. Gente, obrigado aí por esclarecer um pouquinho, né? Como a Camila falou, é uma área gigantesca, né? Não daria pra gente, obviamente, um capítulo a gente abordar tudo, mas eu queria deixar só esse gostinho, obviamente, né? Pra quem tá nos assistindo ou nos escutando aí e tal, pra eles, primeiro, tirar esses preconceitos aí, talvez, em relação a esse produto. Segundo, né, gente, se vocês estão aí pensando em adquirir, de repente, um bem e tudo mais e tal, cara, conversa com o seu assessor, né, da RV4 Investimento, para poder minimamente, né, cara, fazer uma cotação ou fazer uma simulação, né, gente, porque acho que é isso, cara, o Ale e a Camila tal, falei, cara, conhecem tanto desse mercado, né, que minimamente vão poder te orientar, né, para falar, putz, ó, vai por aqui ou vai por aqui, ou você tem essas opções, né, então acho que minimamente você fazer isso, cara, putz, vai te render aí bons juros no final das contas, né, ou te poupar. Ou te poupar. Então, não descapitalizar e ainda ter um produto rentável. Exato. É isso aí. Então, é isso, né? Espero que de verdade vocês tenham gostado. O RV4 tá pago, é exatamente para isso, para você, em alguns minutos aqui, tenha um retorno aí absurdo em relação pro seu bolso e tudo mais, tá? Obrigado, gente. Obrigada. Até mais.